havia um óleo chamado bálsamo, extraído de uma árvore, que num determinado momento da história, o peso daquele óleo, daquele simples óleo, o peso dele valia metade do que o peso igual em ouro. Precisava de 2 vezes o peso do ouro para comprar o mesmo peso no óleo chamado bálsamo. Esse óleo aqui, é claro que hoje não é dessa forma, mas houve um momento na história em que esse óleo bálsamo, o bálsamo, ele custava 2 vezes o seu peso em ouro. Tão valioso que esse óleo se tornou, e nós vamos entender por que ele é tão precioso e necessário para as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 37, versículo 14 em diante, nós vamos ler. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 14. Acompanhe comigo, diz assim: Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, você pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nesta noite. Que, meu Deus, através dessa palavra nós possamos receber do Senhor, ó Pai, o bálsamo sobre as nossas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, que a minha vida seja sempre, meu Deus, e mais uma vez, um instrumento nas tuas mãos para falar daquilo que o Senhor quer dizer ao teu povo, a cada coração, à igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Assente-se no seu lugar. Glória a Deus. O óleo bálsamo, ele é um dos mais cheirosos que existe, e ele é usado e apresentado na Bíblia como a cura, não somente para as feridas do corpo, mas também a cura para as feridas de dentro, as feridas do coração, da mente. O bálsamo, ele simboliza uma cura que vem completa sobre nós, para nos tirar as dores, para tratar as feridas e para curar a alma. Por isso que esse óleo, ele era tão caro, mas o uso desse óleo e o bálsamo, ele é relacionado, quando ele é aplicado, quando ele faz parte da nossa vida, quando derramado sobre a nossa vida, ele nos dá sentido na vida. Pastor, como um simples óleo pode dar sentido à vida? Porque esse simples óleo é um simples óleo, mas aquilo que dá sentido à vida é o que vem junto. Porque o óleo é apenas um óleo, irmãos, enquanto
ele não é consagrado, enquanto ele não é utilizado, ele continua sendo um simples óleo. Você pode comprar em qualquer lugar. Mas a partir do momento em que ele é aplicado com a fé e da maneira certa, então surte efeito. Pastor, então tem uma técnica? Não é nada de técnica, nada de simpatia, nada de fins curandeiros que existe no óleo, mas sim aquilo que nós entendemos da palavra de Deus sobre as nossas vidas, que vem através dessa representatividade do óleo. Mas nós lemos aqui a respeito de José. José era um moço sonhador, e ele havia tido sonhos, e ele havia revelado esses sonhos aos seus irmãos e aos seus pais. Mas os sonhos eram muito claros. Os sonhos diziam respeito a José governando os irmãos e governando a casa do pai, inclusive o pai e a mãe. E isso causou uma grande revolta nos irmãos, a ponto dos irmãos tramarem a morte dele, quererem matar José. Mas um dos irmãos, o Rúben, fazia de tudo para proteger José, e quando ele viu que não tinha mais jeito, ele conseguiu convencer os irmãos de não matar ele, porque ele planejava dar um jeito de levar de volta para casa. Mas, quando os irmãos ali o espancam, ali arrancam dele a túnica que o pai havia dado para ele, e jogam ele na cisterna, ali não tinha mais volta. Porque se José voltasse para casa, José ia levar as notícias do que os irmãos haviam feito. José, irmãos, era um dedo duro de mão cheia. Tanto é que o pai alimentava isso nele. O pai falava, olha, vai lá ver seus irmãos e me fala o que eles estão fazendo. Era desse jeito. José era o moço, era o mais novo. E o pai tratava ele como filhinho caçula. O pai tratava ele como o príncipe da casa. Dava o melhor, não dava para os irmãos a mesma coisa que dava para ele. Então, tudo isso causava um grande desconforto na família. Mas ali naquele momento, José então é jogado na cisterna, ferido, machucado. Só que o texto que nós lemos, no versículo 24, fala que a cisterna estava seca, não tinha água. Então, além do espancamento que ele sofreu, ele ainda, quando foi jogado na cisterna, ainda teve ferimentos ali. Então ele estava muito machucado ali na cisterna, e talvez já matutando, pensando, quando eu chegar em casa, eu vou contar tudo para o meu pai, e esses infelizes dos meus irmãos vão ver o que meu pai vai fazer. Então eu acredito que ali ele já estava quietinho na dele, pensando aquilo que poderia acontecer com os irmãos. Mas nós precisamos entender, irmãos, como às vezes o mundo parece injusto, como às vezes as coisas que acontecem ao nosso redor, elas parecem ser tão injustas, como nós sofremos. E por que nós sofremos? Porque às vezes nós nos sentimos espancados, porque às vezes parece que nós somos jogados numa cisterna, inclusive sem água, seca. E a gente fica lá matutando, pensando, por quê? E nós precisamos entender a realidade da vida com Deus. Porque às vezes as pessoas se achegam a Cristo, achando, talvez isso tenha sido vendido, uma ideia para elas, que o caminhar com Cristo seria de rosas, mil maravilhas, não sentiriam mais dores, não teriam mais problemas na vida, que vinha Jesus como mágica e solucionaria todos os problemas, as dívidas seriam pagas, a família seria só alegria, você seria aquela família da propaganda de margarina, que está todo mundo sentado no café da manhã, com o sol nascendo na janela, e todo mundo rindo, feliz da vida, a conta com bastante dinheiro. Às vezes as pessoas imaginam que, porque elas se convertem, porque elas vêm para Cristo, tudo vai ser mil maravilhas. Mas as coisas não são dessa forma, porque a vida é a vida. O que muda é como nos enxergamos, como nós entendemos as coisas, e como nós colocamos Cristo acima de tudo, e nós nos colocamos como dependentes dEle. E isso muda tudo na vida. A realidade da vida, eu quero ler 2 textos com você. Profeta Oséias, abra sua Bíblia comigo. Está lá depois de Daniel. Depois do livro de Daniel,
vem o profeta Oséias. Abra comigo lá, Oséias capítulo 6, versículo 1, diz assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. E Jó, capítulo 5, versículo 18. Jó 5,18, diz assim: porque Ele faz a ferida, e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere, e as suas mãos curam. Essa é a realidade da vida, e é a realidade daqueles que andam com Deus. O próprio Deus nos fere, e o próprio Deus nos cura. Poxa vida, como é isso? Porque como entender que um pai pode nos ferir? Como compreender que um pai pode causar dor e depois vir assoprando? Não é aquele famoso morde e assopra? Dói, mas aí vem curando. É como quando a gente era criança, principalmente as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, na nossa época de criança tinha um negócio que era o tridente de Satanás, chamado mertiolate, não era? Quem já teve o mertiolate na pele que queria correr, mas não tinha para onde? Eu lembro que os pais, eles tinham uma técnica maravilhosa, que era curativa. Ralava, tinha que passar o mertiolate. Então a gente não queria ralar, a gente não queria se machucar, a gente tentava, só lembrava que não podia ter se machucado quando já tinha machucado. Mas a mãe vinha com aquele negocinho e tuf na ferida, no machucado, e aquilo ardia, parecia que o mundo estava pegando fogo, e a mãe fazia o quê? Assoprava. Parecia que aquilo ali era o maior alívio do mundo. E hoje o mertiolate não arde. Mas deixou de fazer efeito? Não. É que lá no passado, havia na consciência de nós brasileiros, que se não ardesse, não estava fazendo efeito. Que se não ardesse, não estava o remédio agindo no machucado. Então, eles colocaram um elemento dentro daquele treco para arder, para que a criança e a mãe soubessem que ali estava tendo uma ação efetiva do remédio, do medicamento. Olha isso. E hoje não arde mais. Hoje o mertiolate se tornou mertiolate Nutella. Não dói. Passa, você fala, nossa, não deu nada. A criança não gritou. Puxa vida, vai se machucar de novo. Mas o próprio Deus, Ele faz a ferida e Ele sara. E as pessoas às vezes podem pegar esses textos isolados, como nós lemos aqui, e achar que Deus é mau, que Deus ele é ruim, que Ele quer machucar as pessoas. Não. Mas nós precisamos compreender o que está escrito e compreender todo o contexto, porque Deus é apresentado aqui como o bom pastor. O bom pastor, ele cuida bem das suas ovelhas, e quando a ovelha, ela às vezes vai se perder, o pastor precisa puxar com força para ela não cair no buraco, numa vala, num abismo, não ir para lugares de perigo. E nesse puxar às vezes machuca, então o pastor traz para perto, coloca no ombro, cuida, trata, para que a ovelha não mais vá por esses caminhos. Então o nosso Deus, Ele é bom, Ele cuida de nós. Como o remédio que é ruim a gente tomar, porque tem que tomar remédio e é ruim e a gente não gosta, talvez tenha aqueles alimentos que não são tão agradáveis ao paladar, que a gente precisa comer porque fazem bem para a saúde, mas ao paladar não vai tão gostoso. Deus, Ele age também cuidando de nós, tratando de nós, fazendo as feridas, para que nós possamos entender que nós precisamos dEle, em todo o tempo. Mas as feridas que Deus faz em nós, não nos destroem, não causam infecção.
As feridas que o próprio Deus causa nas nossas vidas não nos levam à perdição, não nos levam para o buraco, muito pelo contrário. Todas as feridas que nós sofremos, que nós temos a certeza que foi Deus que causou, e é difícil admitir isso, que Deus pode causar feridas em nós, Ele está fazendo para que nós sejamos cuidados por Ele, porque é algo necessário. E todas as vezes que uma ferida é feita, nós somos fortalecidos. A cada tombo que a gente leva no caminho, a gente aprende a caminhar melhor. A cada erro que a gente dá nos nossos passos, a gente aprende a dar passos melhores. Errando na nossa vida, a gente aprende muito. É verdade ou não é, irmãos? Amém? Então, é errando que se aprende? Claro, também. É uma forma de aprender errando. Então Deus, Ele tem as formas dEle trabalhar, os jeitos dEle trabalhar, os jeitos, as formas dEle agir na nossa vida. E nós precisamos saber se determinadas feridas, elas foram proporcionadas por Deus, ou por qualquer outra questão, ou qualquer outro que não seja Deus. E para nós entendermos isso, a nossa vida precisa estar firmada em Cristo. Precisamos estar ligados nele. E quando nós estamos ligados nele, qualquer dor que a gente passar na nossa vida, e a gente pode perguntar: Senhor, por quê? Senhor, para quê? Talvez a gente tenha a resposta, talvez não tenha a resposta. Mas como é bom quando a gente tem alguma resposta, quando nós encontramos uma resposta adequada, uma resposta que nos convença de que é Deus que está trabalhando em nós. E agora, quantas dores você já sentiu na sua vida? Por quantos problemas você já passou na sua vida? E quando você estava no meio dele, ou desses problemas, você não achava saída, você não achava solução, você achava que você ia morrer naquele negócio, que aquilo ali ia causar uma dor tremenda em você, que você não sairia daquilo, que a dúvida era tão grande na sua cabeça, que você até desacreditou de você mesmo. Mas depois, quando você passou, quando aquilo ficou para trás, e você amadureceu, e você melhorou, você falou assim: poxa vida, não foi tão difícil. Lá no meio eu achei que não ia dar nada certo, mas se vier de novo um problema desse, eu já sei como sair. Perceba que se você lembrar da sua vida, você passou por inúmeras situações desse tipo, mas você passou, elas ficaram para trás. E se você está passando por alguma, peça para Deus te dar direção, peça para Deus te dar entendimento. Senhor, fui eu que dei causa, fui eu que cavei esse buraco com as minhas próprias mãos, fui eu que entrei nesse inferno porque eu quis, ou essa situação ela veio sobre mim sem eu ter pedido, sem eu ter buscado, sem eu ter tropeçado, sem eu ter tomado decisões erradas na minha vida. Mas acredite, independente da forma, Deus, Ele trata e Ele cuida de nós em todo momento. Amém, igreja? Ele cuida de nós. José estava no buraco, não tinha para onde sair, estava lá, todo machucado. Paulo, ele fala aos Gálatas o seguinte: eu trago no corpo as marcas de caminhar com Jesus. Eu trago no meu corpo, ele não estava dizendo de forma metafórica, ele estava dizendo que na carne dele, ele tinha as marcas do caminhar com Cristo. Por quê? Quantas surras, quantos açoites, quantas humilhações. Em Cristo nós precisamos ter marcas. No caminhar com Cristo, na nossa vida, ficam marcas. Ficam marcas. Mas essas marcas, essas cicatrizes, talvez você tenha alguma cicatriz. Quem tem alguma cicatriz de quando se machucou alguma vez na vida? Quase todo mundo. Eu tenho uma cicatriz enorme no joelho aqui, parece uma barata.
de um corte que eu tive. Foi desesperador. Muito sangue. Meu Deus, abriu o joelho. Abriu mesmo, rasgou toda a pele. Foi um negócio terrível. Eu era criança, irmãos, eu lembro da cena até hoje. E se eu ficar pensando muito, eu sinto doendo. Só que eu olho para a cicatriz, ela não dói. Não tem nada, é só uma marca. A dor ficou lá no passado. O problema passou. A dificuldade ficou lá atrás. As cicatrizes ficam na nossa vida, irmãos. E as cicatrizes são as marcas que nós olhamos, que vamos trazer agora para o espiritual. Deus deixa na nossa vida essas cicatrizes para nós olharmos para elas e nos lembrarmos por onde foi que nós passamos, quais foram as dores que nós sentimos, quais foram as perdas que nós tivemos. As cicatrizes ficam. A cicatriz só serve para nós olharmos e entendermos e declararmos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Em todo tempo Ele está conosco. Mas e José? O que acontece com José? Gênesis 37, versículo 25, diz assim: depois os irmãos de José sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se mantermos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. E seus irmãos concordaram. Então os mercadores chegaram, eles venderam o irmão dele por 20 moedas de prata. Os ismaelitas levaram José. Só que, irmãos, vamos para a história. Um escravo, ele não podia ter machucados. Um escravo não poderia estar ferido para ele poder dar algum lucro. O escravo não podia estar doente. Pelo contrário, ele tinha que estar forte, tinha que estar viçoso, os dentes brancos, tinha que estar saudável. Então, aquela caravana carregava algo precioso, o bálsamo. O bálsamo foi usado ali na vida de José. Foi usado sobre o corpo dele, para que as feridas dele fossem saradas, para que os machucados que estavam na carne dele, na pele dele, por ter apanhado, por ter sido jogado na cisterna, o bálsamo foi aplicado ali na pele, no corpo dele, para que ele pudesse estar bem. Tanto é que ele foi vendido depois para autoridades. Por quê? Ele ficou bem, ele estava bem de saúde, estava lá tudo bom. Quando ele foi apresentado, foi pago um preço grande pela vida dele, porque ele era um escravo de qualidade. O bálsamo, ele também era usado nas ovelhas. Quando uma ovelha brigava com outra, ou ela caía num buraco, ela se machucava, o pastor trazia para perto, o pastor de ovelhas, pegava o bálsamo, esfregava ali na ovelha, no machucados dela, passava ali bastante do bálsamo, do óleo, para que as moscas não pudessem chegar ali naquele ferimento, porque senão a ovelha não conseguiria comer, ela não conseguiria se alimentar e ela morreria doente. Então o bálsamo ele era aplicado sobre a ovelha, então as moscas não chegavam. Se o pastor não fizesse isso, aquele ferimento ele secaria, não cicatrizaria da forma correta, assentariam moscas, e aquela ovelha ela deixaria de se alimentar porque ela estaria muito incomodada. Cada vez que ela fosse se alimentar, as moscas pousariam e ela, por fim, ela morreria doente. Então, o bálsamo ele era aplicado também sobre as ovelhas, para que elas pudessem continuar seguindo em frente, para que elas pudessem continuar vivas e saudáveis. Quando nós temos ferimentos, irmãos,
não quer dizer que nós não estamos saudáveis. Não quer dizer que nós não estamos sendo cuidados por Cristo. Quando nós temos ferimentos, quer dizer que aí nós precisamos mais do cuidado do Senhor. Quando nós estamos feridos, é aí que nós precisamos buscar ao Senhor com qualquer força que a gente tiver. Às vezes não tem força. Às vezes está em casa e fala, puxa vida, hoje é quarta-feira, mas é feriado, né? Puxa vida, não vou ficar em casa, não vou para a igreja, não tenho força. Sabe, irmãos, um pouquinho de vontade que a gente tem, na presença do Senhor, se multiplica. Se a gente conseguir que algum irmão nosso nos fortaleça, nos pegue em casa, e aí eu estou falando de você buscar o seu irmão que está doente, a ovelha que precisa ser cuidada. Se nós podemos ter um pouco de força e dar uma força a alguém, a igreja vai ficar cada dia mais saudável. E quando eu falo igreja, não estou falando do templo, estou falando de nós. Nós estaremos mais saudáveis sempre juntos. Irmãos, cuidar uns dos outros é nossa parte, é o nosso trabalho. Nós precisamos nos dedicar, nos empenhar em cuidar do próximo. Um dia tinha um homem doente, que ele estava na sua cama, no seu leito de morte. Ele não tinha como buscar o Senhor. Ele não tinha nem fé para ir buscar Jesus. Mas a palavra de Deus dá um destaque tão grande ao que aconteceu com ele, que a palavra de Deus diz que 4 amigos carregaram a cama dele e desceram ele por um buraco que eles fizeram no telhado onde Jesus estava. E quando aquele homem é curado, a fé dos amigos é exaltada. A fé dos amigos levou aquele homem a receber algo que nem ele acreditava que ele poderia receber. Então, se nós que estamos aqui temos um pouco de fé, e glória a Deus que nós não temos apenas um pouco, nós temos muita fé, que Deus nos use, irmãos, para nós descobrirmos aqueles que precisam do Senhor, que não têm forças para se levantar, que precisam vir à casa de Deus, e que a gente tenha coragem de ir lá buscar na casa, amarrar, amordaçar, colocar dentro do carro e trazer dentro da igreja, para ouvir a palavra de Deus, para a pessoa poder sentar, ouvir a palavra de Deus, e ser curada, ser renovada, ser sarada, ser cuidada pelo Pai. Porque às vezes aquela ferida que ela tem, ela não sabe ainda que foi o próprio Deus que causou, para que ela buscasse a presença de Deus. Mas ela não está encontrando forças, e você, nós, somos instrumentos nas mãos de Deus, para trazer essas vidas a Cristo. Nós somos os amigos daquele que está na cama. Nós somos os amigos daquele que não tem forças para buscar Jesus. Nós somos os amigos daquele que não tem condições de saber que Jesus pode mudar a vida, que Jesus pode mudar a história. Nós somos os amigos. Fala para quem está do seu lado, nós somos os amigos. Jeremias, ele se espanta, e ele faz uma declaração, porque aquele povo todo estava doente na época de Jeremias. Ele fala, será que lá em Gileade não tem bálsamo? Será que lá em Gileade não tem médico, para que possa sarar as dores, as feridas de vocês? Lá em Gileade, e nós lemos a respeito do texto que os mercadores vinham de Gileade. Gileade era famoso por ter o melhor dos bálsamos, o mais precioso dos bálsamos. E aquele bálsamo de Gileade era esse bálsamo que eu iniciei a palavra falando que ele valia em seu peso 2 vezes mais o peso em ouro. Era o bálsamo de Gileade, precioso, valiosíssimo, tinha poderes curativos, muito cheiroso. E Jeremias, ele exclama, será que em Gileade não tem?
bálsamo suficiente? Será que em Gileade não tem médicos? E Gileade tinha bálsamo. Gileade tinha médico, tinha remédio e tinha médico, tinha as condições. Mas o povo que ali estava ao redor daquele lugar não reconhecia que estava doente. E a primeira coisa, irmãos, para que a gente admita, para que a gente receba o bálsamo sobre as nossas vidas, é nós admitirmos que nós precisamos de Cristo. É nós reconhecermos que sem Ele, nós nada podemos fazer. É nós reconhecermos que às vezes nós estamos doentes, sim, e que nós precisamos de cura. Não é a cura da pele machucada, ralada, arranhada, mas lá dentro, seja na nossa mente, seja no nosso coração. Porque, irmãos, a nossa história, seja quem for, e eu gosto de conhecer as pessoas, de ouvir as histórias das pessoas, como eu gosto disso. Mas todos nós, irmãos, sem exceção, na nossa história, nós passamos por dores, passamos por dificuldades, passamos por momentos de tensão, de lutas, de vergonhas, passamos por momentos, talvez, tenebrosos na vida, que aquilo possa ter causado em nós travamentos, bloqueios. E há algo, irmãos, que todos nós temos, que se chama trauma. Pastor, eu não tenho nenhum trauma. Não há gente que não tenha trauma. Todos nós temos traumas na vida. Só que a nossa mente foi feita por Deus de uma forma tão perfeita, tão precisa, que quando há um trauma na vida de alguém, seja na infância, seja na adolescência, a nossa mente ela cria uma blindagem tão forte ao redor desse trauma, dessa dor, que ela bloqueia até as lembranças daquele momento mais doloroso da nossa vida, ou dos momentos dolorosos. Mas isso é uma proteção, não é amnésia. Foi Deus que criou para que a gente pudesse seguir em frente. Só que aquilo dentro de nós ainda é forte, mesmo a gente não se lembrando, mesmo a gente não vendo as imagens, mesmo a gente não ouvindo as vozes daquele momento, mesmo a gente não vendo mais os acontecimentos que cercaram aquele momento, aquilo ainda fica latente na nossa mente, mas longe das nossas lembranças. É uma blindagem que foi criada na nossa mente, irmãos. E você sabia que Deus ele pode despedaçar todos esses traumas? O Senhor, ele pode vir e sarar todas as dores que estão dentro de nós. Deus, ele pode sarar tudo, até as dores que a gente nem sabia que tinha, os bloqueios que a gente nem sabia que existiam. Talvez já tenha acontecido com você, de você precisar tomar uma decisão e não conseguir dar mais um passo, de você ficar travado, de você precisar fazer algo e você deixar para depois. Não, depois eu resolvo isso. Essas coisas, irmãos, estão relacionadas a traumas, a bloqueios da nossa vida, que acabam nos impedindo de dar o próximo passo, que nos impedem de nós podermos ser mais certeiros nas decisões às vezes. E aqueles irmãos que tomam as decisões para acabar com suas próprias vidas, e aqueles que tomam a decisão errada de se boicotarem na vida, e as pessoas que decidem por tomar decisões erradas, porque parece que tudo afunila para aquilo, e não tem como tomar outra decisão que não seja fazer aquilo que não gostaria de fazer. Talvez eu esteja falando de alguma situação, ou de algum momento que passou na sua vida, ou que talvez você esteja passando.
E eu aqui não estou falando por revelação, eu estou falando daquilo de conhecimento da palavra de Deus. Mas talvez você tenha passado por isso, ou talvez você esteja passando por situações parecidas, de você não tomar as decisões certas, às vezes o contrário disso, você tomar decisões erradas, por causa de travamentos na sua vida, por causa de traumas que você sofreu na sua vida. Mas quando o bálsamo é derramado sobre nós, e a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E a liberdade, irmãos, às vezes a gente coloca na nossa imaginação que é de algo horrendo, que todo mundo vê, que todo mundo fica sabendo. Que a liberdade às vezes é porque a pessoa está presa na bebida, está presa no cigarro, está presa em fazer coisas erradas. Mas a liberdade, irmãos, é aqui dentro que ela começa. Não é de fora para dentro. Deus, Ele trabalha de dentro para fora. Fala comigo, de dentro para fora. A palavra diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Já viu aquelas pessoas que elas andam assim o tempo todo? Tem isso aqui já dobrado, a cara não fica melhor do que isso. Pede para a pessoa sorrir, ela faz assim, parece que ela quer morder você. Já viu? Porque a pessoa não consegue sorrir, lá dentro não está bom. A alegria não existe lá dentro, o sorriso sai amarelado. Quando ela vai sorrir para uma foto, sai assim. Porque ela tem que sorrir, porque ela está se sentindo obrigada a colocar um sorriso na cara. Mas o sorriso não começa na cara, o sorriso começa aqui dentro. Então se o coração não está bem, o rosto não vai mostrar alegria. Não é assim que a gente vê um familiar nosso, irmãos, que a gente vê a esposa, o marido, um filho, está tudo bem. A gente pergunta às vezes, porque a gente está vendo que alguma coisa está fora do normal. A gente está vendo que alguma coisa não está batendo com o que acontecia antes. E a gente se preocupa, está tudo bem mesmo? A pessoa fala, não, está tudo bem. Mas o sorriso não vem espontâneo no rosto. A alegria não aparece. Porque lá dentro, as decepções estão borbulhando. Lá dentro, as dores estão gritando. Lá dentro, os traumas estão acorrentando. E é o rosto que mostra. É o nosso rosto que mostra isso. Eu não estou falando para você melhorar o seu sorriso, para você dar um jeito de ter um sorriso mais bacana, que não aparente que você não está bem. Não é isso. O que eu estou te falando é para você buscar aquele que pode mudar tudo aí dentro, aquele que pode mexer aí dentro com a sua liberdade. E quando eu falo liberdade é porque Jesus, Ele disse, eu estou à porta, eu bato, se alguém abrir e permitir, eu entro, eu vou cear contigo. Nós precisamos falar, Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, mexe onde precisar mexer, mas eu quero ser melhor. Senhor, trabalha lá dentro no que precisar trabalhar, mas eu quero que a minha vida esteja diante do Senhor, eu quero que o meu sorriso seja verdadeiro. Entra, Jesus, aqui dentro e mexe onde precisar mexer. E aí eu te digo que isso não é fácil, porque você precisa se despir de você. Você precisa talvez tirar as máscaras que você mesmo colocou na sua vida e falar, Deus, tem muito espaço aqui para ser preenchido pelo Senhor, e como eu preciso do Senhor. Você pode declarar isso nessa noite, falar, Senhor, como eu preciso de Ti,
como eu sou dependente de Ti. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, coloca na tela aí para mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O Senhor te trouxe nesta noite aqui para você ter um alívio, para você deixar os seus fardos, os seus pesos diante dele, e para você tomar dele o fardo dele, que é suave, é leve, para você ter ele dentro da sua vida, trabalhando em todas as áreas que você precisa, porque o Senhor quer te sarar nesta noite, porque o Senhor quer aliviar a sua carga nesta noite, porque o Senhor quer te ver dando o próximo passo com ousadia, com firmeza. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e diz o Senhor, eu os aliviarei.